91 metros de altura, 7 andares completos, milhares de tijolos queimados ao sol. Essa foi a estrutura mais ambiciosa já erguida por mãos humanas até aquele momento da história. Uma torre tão gigantesca que da base era impossível enxergar o topo. A Bíblia descreve o projeto, a intenção e o juízo divino. Mas para transformar essa ambição em tijolo, argamassa e estrutura, a humanidade unida precisou enfrentar desafios monumentais que o texto bíblico não detalha, mas que qualquer construtor da antiguidade entenderia perfeitamente. E tudo começa com algo que muitos ignoram: o momento exato em que a humanidade decidiu desafiar o próprio céu. A Bíblia é específica sobre a localização. Partindo do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e ali habitaram. Gênesis 11:2. Sinear era a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque. E essa escolha não foi acidental. Aquela planície oferecia tudo o que uma construção colossal precisava. Solo firme e plano, perfeito para sustentar uma estrutura gigantesca sem risco de afundamento. Rios próximos fornecendo água constante para a produção de tijolos e para a população crescente. Argila abundante, o material básico de toda a construção. E espaço, muito espaço. Sem montanhas, sem obstáculos, apenas uma vastidão horizontal que permitia um projeto de escala sem precedentes. Mas havia algo ainda mais importante. Naquela época, toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. Gênesis 11:1. Isso significa que não havia barreiras de comunicação, nenhuma tradução necessária, nenhuma confusão de ordens. Cada instrução era compreendida instantaneamente por todos. Imagine o poder disso. Quando um engenheiro dizia: "Movam aquela viga para a esquerda", milhares entendiam exatamente o que fazer, sem hesitação, sem erro. Essa união linguística tornava a humanidade extremamente eficiente. E foi exatamente por isso que Deus, mais tarde, interviria. Mas antes disso, eles precisavam construir. A Bíblia revela o material exato usado na construção. Disseram uns aos outros: "Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem." E o tijolo lhe serviu de pedra, e o betume de argamassa. Gênesis 11:3. Esse detalhe é profundo. Em outras regiões do mundo, civilizações usavam pedra natural para grandes construções, mas na Mesopotâmia não havia pedras grandes disponíveis. Então eles inventaram algo revolucionário: tijolos padronizados, queimados em fornos, resistentes e abundantes. Mas produzir tijolos suficientes para uma torre de 91 metros, com 7 andares, não era tarefa simples. Vamos entender o processo. Primeiro, extrair a argila. Homens cavavam o solo próximo aos rios, retirando toneladas de argila úmida e maleável. Essa argila era transportada em cestos para áreas de preparação, onde seria misturada com palha picada. A palha tinha uma função essencial: impedia que os tijolos rachassem durante a secagem. Sem ela, a argila pura se contraía demais e se tornava frágil. Depois de bem misturada, a massa era colocada em moldes de madeira, criando blocos uniformes de aproximadamente 30 centímetros por 15 centímetros por 8 centímetros. Cada tijolo precisava ser idêntico para que as paredes ficassem retas e estáveis. Qualquer variação comprometeria toda a estrutura. Então vinha a secagem inicial ao sol. Durante dias, os tijolos perdiam umidade gradualmente, endurecendo lentamente. Mas a Bíblia diz que eles os queimaram bem, o que indica um processo adicional. Tijolos apenas secos ao sol são frágeis e não resistem a chuvas fortes. Tijolos queimados em fornos, por outro lado, se tornam extremamente duros e duráveis. Os fornos eram estruturas gigantescas, feitas de tijolos crus empilhados em forma de cúpula. Lenha era queimada continuamente por dias, elevando a temperatura interna a mais de 900 graus Celsius. Nesse calor extremo, a argila se transformava quimicamente, virando cerâmica sólida. Quando os fornos esfriavam, os tijolos estavam prontos.
resistentes, impermeáveis, perfeitos. Mas quantos tijolos eram necessários? Para uma torre de 91 metros com 7 andares, estima-se algo entre 15 e 20 milhões de tijolos. Isso significava meses, talvez anos apenas produzindo material. Centenas de fornos funcionando simultaneamente, milhares de pessoas trabalhando em turnos contínuos. Era uma operação industrial antes mesmo de existir o conceito de indústria. E enquanto os tijolos eram produzidos aos milhões, outro material igualmente essencial estava sendo preparado: o betume. A Bíblia menciona claramente: o betume lhe serviu de argamassa. Gênesis 11:3. O betume, também chamado de asfalto natural ou piche, era uma substância escura e pegajosa que brotava naturalmente em certos pontos da Mesopotâmia. Era impermeável, resistente e, quando aquecido, tornava-se extremamente adesivo. Para usá-lo como argamassa, o betume bruto precisava ser coletado em poços naturais ou em afloramentos na superfície. Homens desciam com pás e baldes, retirando a substância pegajosa e transportando-a em grandes recipientes de cerâmica. Mas o betume puro era duro demais para trabalhar, então eles o aqueciam em caldeirões gigantes sobre fogueiras controladas. À medida que o betume derretia, tornava-se líquido e maleável. Nesse estado, podia ser espalhado entre os tijolos como uma cola quente. A aplicação precisava ser rápida. Betume quente era despejado sobre a camada de tijolos, espalhado uniformemente e imediatamente outro tijolo era pressionado sobre ele. Quando esfriava, o betume criava uma ligação tão forte que era quase impossível separar os tijolos novamente. Essa técnica era revolucionária. Enquanto outras civilizações usavam argamassa de barro comum, que podia desmoronar com umidade, o betume era impermeável e extremamente durável. Por isso, estruturas mesopotâmicas construídas com betume duraram milênios. E com tijolos prontos e betume fluindo constantemente, finalmente chegou o momento mais crítico: erguer a torre. A Bíblia diz: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Gênesis 11:4. Mas construir uma torre que alcançasse alturas nunca vistas antes exigia muito mais do que ambição. Exigia engenharia precisa. A base da torre era provavelmente quadrada ou retangular, com pelo menos 90 metros de cada lado. Isso era essencial para suportar o peso dos andares superiores. Quanto mais larga a base, mais estável a estrutura. E com tijolos medindo apenas 30 centímetros cada, eram necessárias centenas de milhares só para a primeira camada. Os construtores seguiam um padrão específico. Cada tijolo era colocado ligeiramente deslocado em relação ao de baixo, criando uma estrutura entrelaçada. Esse padrão, conhecido como amarração, distribuía o peso uniformemente e impedia rachaduras verticais. Era uma técnica que os mesopotâmicos dominavam perfeitamente. À medida que a torre subia, surgiu um problema enorme: como transportar tijolos e betume para alturas cada vez maiores, sem guindastes, sem elevadores, sem máquinas? A solução era simples, mas brutal: rampas. Rampas gigantescas de terra e tijolos eram construídas ao redor da torre, subindo em espiral. Homens e animais carregavam cestos cheios de tijolos, subindo essas rampas repetidas vezes, dia após dia. Quanto mais alta a torre ficava, mais longas as rampas precisavam ser para manter uma inclinação suave o suficiente para ser escalada. Imagine a cena: milhares de pessoas se movendo como formigas organizadas, uns trazendo tijolos da área de produção, outros aquecendo betume, outros espalhando a argamassa, outros posicionando cada tijolo com precisão milimétrica, sem uma única palavra perdida, todos entendendo perfeitamente suas funções. A eficiência era absoluta.
A torre provavelmente seguia o modelo de zigurate, comum na Mesopotâmia. Zigurates eram torres escaladas, formadas por vários níveis que iam diminuindo de tamanho conforme subiam. Cada andar era menor que o anterior, criando uma estrutura piramidal em degraus. Isso não só tornava a construção mais estável, como também permitia que o topo realmente parecesse tocar o céu quando visto de longe. Mês após mês, a torre crescia. 10 metros, 20 metros, 40 metros, 60 metros. A cada novo andar, a população olhava para cima com orgulho crescente. Estavam criando algo impossível, algo que nenhuma geração anterior havia imaginado. Estavam desafiando os próprios limites da capacidade humana. Mas havia algo que eles não percebiam. Enquanto construíam para fazer um nome para si mesmos, conforme a Bíblia relata, Deus observava, e logo, muito logo, ele interviria de uma forma que ninguém esperava. A Bíblia não menciona apenas a torre. O texto diz: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Gênesis 11:4. Isso significa que ao redor da torre uma cidade inteira estava sendo planejada e construída. Ruas largas eram traçadas em padrões geométricos, conectando áreas residenciais, mercados e centros de produção. Casas eram erguidas com os mesmos tijolos queimados, criando uma arquitetura uniforme e organizada. Templos menores, armazéns de grãos, oficinas de cerâmica, tudo era planejado para sustentar uma população enorme. A cidade era projetada para ser autossuficiente. Canais de irrigação traziam água dos rios para dentro da cidade, garantindo abastecimento constante. Fazendas nos arredores produziam alimentos em grande escala. Rebanhos forneciam carne, leite e couro. Era uma metrópole completa, centralizada ao redor daquela torre monumental. E no centro de tudo, a torre continuava subindo. Ela não era apenas uma construção, era o símbolo da ambição humana. Era a declaração de que a humanidade unida poderia alcançar qualquer coisa. Era o desafio direto à ordem divina de encher a terra, espalhar-se, multiplicar-se. Mas Deus tinha outros planos. A Bíblia descreve o momento em que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11:5. E então Deus fez uma observação profunda. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Gênesis 11:6. Deus não estava apenas observando a torre, ele estava avaliando o coração da humanidade. A unidade que deveria ser usada para glorificar a Deus e cumprir seu propósito de encher a terra, estava sendo usada para centralizar poder, criar um nome próprio e se rebelar contra a ordem divina. E então Deus agiu. Vamos, descemos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Gênesis 11:7. Imagine o caos instantâneo. Em um dia, todos falavam a mesma língua. No dia seguinte, cada grupo falava algo diferente. Um supervisor dava uma ordem e ninguém entendia. Um operário pedia betume e recebia tijolos. Um engenheiro apontava para a esquerda e todos iam para a direita. A eficiência absoluta virou confusão total. O que antes era coordenação perfeita, agora era desordem completa. Não havia mais como continuar a construção. Cada grupo linguístico começou a se afastar dos outros, buscando pessoas que entendessem sua nova língua. A Bíblia descreve: assim o Senhor os dispersou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11:8. A torre ficou incompleta, a cidade foi abandonada, e a humanidade que estava unida em um só lugar agora se espalhava pelo mundo inteiro exatamente como Deus havia ordenado desde o princípio. A Bíblia explica a origem do nome. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Gênesis 11:9. A palavra Babel vem do hebraico balal, que significa confundir ou misturar. Mas há uma ironia profunda aqui. Os construtores queriam fazer um nome para si mesmos, queriam ser lembrados para sempre como aqueles que alcançaram os céus.
E eles foram lembrados, mas não da forma que imaginavam. O nome Babel ficou gravado na história como símbolo de confusão, orgulho humano e juízo divino. Até hoje, milhares de anos depois, a palavra Babilônia carrega o significado de caos e desordem. O nome que tanto desejavam fazer para si mesmos tornou-se um lembrete eterno do que acontece quando a humanidade se rebela contra Deus. Aunque a Torre de Babel nunca tenha sido concluída, sua influência na história humana é inegável. A partir da dispersão de Babel, as línguas do mundo se multiplicaram, as nações começaram a se formar, culturas distintas emergiram, a geografia humana foi redefinida. Arqueologicamente, a região da Mesopotâmia está cheia de ruínas de zigurates, torres escalonadas que seguem o mesmo padrão de construção descrito na Bíblia. O mais famoso é o zigurate de Ur, mas existem dezenas de outros espalhados pelo Iraque e regiões próximas. Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido a inspiração ou até mesmo o modelo inicial para todos esses zigurates posteriores. Além disso, a história de Babel aparece em inúmeras culturas antigas ao redor do mundo. Mitos sumérios falam de uma época em que todos falavam a mesma língua e tentaram construir uma torre gigante. Lendas chinesas mencionam uma grande torre que foi destruída pelos deuses. Narrativas africanas e americanas têm versões semelhantes. Isso sugere que o evento de Babel não foi apenas uma história local, mas algo que impactou profundamente todas as civilizações antigas. Teologicamente, Babel representa um ponto crucial na narrativa bíblica. Depois do dilúvio, Deus havia dado à humanidade uma segunda chance. Mas em Babel, eles novamente escolheram o orgulho e a rebeldia. E Deus mais uma vez interveio, não para destruir, mas para redirecionar. A dispersão forçada em Babel cumpriu o propósito original de Deus, encher a terra. E dessa dispersão nasceram todas as nações, todas as línguas, toda a diversidade humana que conhecemos hoje. Mas a história não termina em confusão. Milhares de anos depois, algo extraordinário aconteceu em Jerusalém. No dia de Pentecostes, registrado em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em outras línguas. E havia em Jerusalém judeus de todas as nações debaixo do céu. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, de Creta, árabes. Cada um ouvia os discípulos falando em sua própria língua. O que Deus havia separado em Babel, ele reuniu em Pentecostes. Não por meio de uma única língua humana, mas pelo poder do Espírito Santo que transcende todas as barreiras linguísticas. O Evangelho agora podia alcançar todas as nações, em todas as línguas, cumprindo o propósito divino de redenção global. Babel dispersou a humanidade em juízo. Pentecostes reuniu a humanidade em graça. A história da Torre de Babel carrega lições poderosas que permanecem relevantes até hoje. Primeiro, a unidade sem Deus é perigosa. A humanidade em Babel estava unida, mas unida no orgulho e na rebeldia. Unidade verdadeira só acontece quando está centrada em Deus e em seus propósitos. Segundo, fazer um nome para si mesmo é vazio. Os construtores de Babel queriam glória humana, reconhecimento eterno. Mas o único nome que permanece para sempre é o nome de Deus. Qualquer tentativa de criar fama ou legado sem ele é como construir uma torre que nunca será concluída. Terceiro, Deus sempre cumpre seus propósitos. A ordem divina era encher a terra. A humanidade resistiu, centralizando-se em Babel. Mas Deus interveio, e seu plano prevaleceu. Não importa quanto a humanidade tente se rebelar, o propósito de Deus sempre se cumpre. Quarto, a diversidade linguística e cultural não é uma maldição, mas parte do design divino. Deus poderia ter destruído a humanidade novamente, mas escolheu dispersá-la, preservando a vida e criando diversidade. Essa diversidade eventualmente se tornaria o cenário para o Evangelho alcançar todas as nações. Se você chegou até aqui, já percebeu. A Torre de Babel não foi apenas uma construção grandiosa. Foi um monumento ao orgulho humano.
Foi a tentativa da humanidade de alcançar os céus por seus próprios esforços. Foi o desafio direto à soberania de Deus. Mas Deus não precisou destruir a torre. Ele apenas confundiu as línguas. E isso foi suficiente, porque no final, não importa quão alto construamos, quão avançada seja a nossa tecnologia, quão unidos estejamos em nossos esforços humanos, se Deus não estiver no centro, tudo desmorona. A torre ficou incompleta, a cidade foi abandonada, e a humanidade se espalhou pela terra, exatamente como Deus havia ordenado desde o princípio. Mas a história não termina em dispersão, ela continua em redenção. Em Pentecostes, Deus mostrou que sua intenção não era manter a humanidade eternamente separada, mas reuni-la sob um novo propósito, o Evangelho de Jesus Cristo, proclamado em todas as línguas, para todas as nações, até os confins da terra. A história de Babel é apenas uma parte do plano maior de Deus para a humanidade. Existe muito mais sobre como as nações se formaram depois da dispersão, como as línguas evoluíram e como isso se conecta à genealogia das nações em Gênesis 10. Se você quer entender como a dispersão de Babel moldou a história humana e levou à formação de todas as civilizações que conhecemos hoje, clique agora no vídeo ao lado sobre a origem das nações depois de Babel, como o mundo foi repovoado. E se este conteúdo te ajudou a entender melhor a Bíblia, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ver isso e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. A história bíblica é fascinante e tem muito mais para descobrir. Próximas. Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido a inspiração ou até mesmo o modelo inicial para todos esses zigurates posteriores. Além disso, a história de Babel aparece em inúmeras culturas antigas ao redor do mundo. Mitos sumérios falam de uma época em que todos falavam a mesma língua e tentaram construir uma torre gigante. Lendas chinesas mencionam uma grande torre que foi destruída pelos deuses. Narrativas africanas e americanas têm versões semelhantes. Isso sugere que o evento de Babel não foi apenas uma história local, mas algo que impactou profundamente todas as civilizações antigas. Teologicamente, Babel representa um ponto crucial na narrativa bíblica. Depois do dilúvio, Deus havia dado à humanidade uma segunda chance. Mas em Babel, eles novamente escolheram o orgulho e a rebeldia. E Deus mais uma vez interveio, não para destruir, mas para redirecionar. A dispersão forçada em Babel cumpriu o propósito original de Deus, encher a terra. E dessa dispersão nasceram todas as nações, todas as línguas, toda a diversidade humana que conhecemos hoje. Mas a história não termina em confusão. Milhares de anos depois, algo extraordinário aconteceu em Jerusalém. No dia de Pentecostes, registrado em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em outras línguas. E havia em Jerusalém judeus de todas as nações debaixo do céu. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, de Creta, árabes. Cada um ouvia os discípulos falando em sua própria língua. O que Deus havia separado em Babel, ele reuniu em Pentecostes. Não por meio de uma única língua humana, mas pelo poder do Espírito Santo que transcende todas as barreiras linguísticas. O Evangelho agora podia alcançar todas as nações, em todas as línguas, cumprindo o propósito divino de redenção global. Babel dispersou a humanidade em juízo. Pentecostes reuniu a humanidade em graça. A história da Torre de Babel carrega lições poderosas que permanecem relevantes até hoje. Primeiro, a unidade sem Deus é perigosa. A humanidade em Babel estava unida, mas unida no orgulho e na rebeldia. Unidade verdadeira só acontece quando está centrada em Deus e em seus propósitos. Segundo, fazer um nome para si mesmo é vazio. Os construtores de Babel queriam glória humana, reconhecimento eterno. Mas o único nome que permanece para sempre é o nome de Deus. Qualquer tentativa de criar fama ou legado sem ele é como construir uma torre que nunca será concluída. Terceiro, Deus sempre cumpre seus propósitos. A ordem divina era encher a terra. A humanidade resistiu, centralizando-se em Babel. Mas Deus interveio,
e seu plano prevaleceu. Não importa quanto a humanidade tente se rebelar, o propósito de Deus sempre se cumpre. Quarto, a diversidade linguística e cultural não é uma maldição, mas parte do design divino. Deus poderia ter destruído a humanidade novamente, mas escolheu dispersá-la, preservando a vida e criando diversidade. Essa diversidade eventualmente se tornaria o cenário para o Evangelho alcançar todas as nações. Se você chegou até aqui, já percebeu. A Torre de Babel não foi apenas uma construção grandiosa. Foi um monumento ao orgulho humano. Foi a tentativa da humanidade de alcançar os céus por seus próprios esforços. Foi o desafio direto à soberania de Deus. Mas Deus não precisou destruir a torre. Ele apenas confundiu as línguas. E isso foi suficiente. Porque no final, não importa quão alto construamos, quão avançada seja a nossa tecnologia, quão unidos estejamos em nossos esforços humanos, se Deus não estiver no centro, tudo desmorona. A torre ficou incompleta, a cidade foi abandonada, e a humanidade se espalhou pela terra, exatamente como Deus havia ordenado desde o princípio. Mas a história não termina em dispersão, ela continua em redenção. Em Pentecostes, Deus mostrou que sua intenção não era manter a humanidade eternamente separada, mas reuni-la sob um novo propósito, o Evangelho de Jesus Cristo, proclamado em todas as línguas, para todas as nações, até os confins da terra. A história de Babel é apenas uma parte do plano maior de Deus para a humanidade. Existe muito mais sobre como as nações se formaram depois da dispersão, como as línguas evoluíram e como isso se conecta à genealogia das nações em Gênesis 10. Se você quer entender como a dispersão de Babel moldou a história humana e levou à formação de todas as civilizações que conhecemos hoje, clique agora no vídeo ao lado sobre a origem das nações depois de Babel, como o mundo foi repovoado. E se este conteúdo te ajudou a entender melhor a Bíblia, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ver isso e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. A história bíblica é fascinante e tem muito mais para descobrir.